Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanta. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réplicas hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias. E sabe que o minuto é precioso na economia da vida. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã, encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-nos os germes, cultivar os rebentos e esperar a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. E, em verdade, não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, unir os nossos pensamentos numa só adoração, para podermos abrir os nossos mentes, os nossos corações para o ensinamento de hoje, para podermos estar nessa sintonia de paz, de misericórdia e de paz. Pedimos aos nossos irmãos que abençoem nossas orações, esperança e assim. Bom dia a todos. Vamos continuar nessa vibração boa que a gente sempre recebe aqui na casa de Francisco. Quando a gente entra, já tem ali o Jardim de Clara, nos abençoando, trazendo as vibrações boas da natureza. E aqui é uma casa muito querida para mim, por todos vocês que aqui trabalham e os que vêm. E é uma grande alegria sempre falar aqui. Falar da misericórdia divina. O que é misericórdia? Né? Que misericórdia divina é algo assim que nos envolve e não tem fim. Está sempre nos ajudando, nos amparando, nos conduzindo a caminhos maiores. Misericórdia é a palavra derivada latina de miserere, que é ter compaixão, e cortes, coração, que é ter compaixão do coração. É você sentir a dor do outro, entender a miséria, a problemática que o outro tem, não se colocando totalmente no lugar do outro, mas entendendo esta dor, essa sensação, e tentando entender e compreender o porquê de certas atitudes das outras pessoas. E dentro da nossa doutrina tem um dos ensinamentos de Jesus que diz que caminhe enquanto é luz, para que as trevas não te envolvam. E nós somos isso. Nós somos trevas, somos luzes, caminhamos ora nas sombras, ora nas luzes, e nós vamos construindo sempre a nossa elevação.
para conseguirmos chegar a esse nível de perfeição, de aprimoramento, a gente tem que aprender a ir diminuindo as nossas trevas e crescer a nossa luz, que é a que faz com que possamos compreender o outro, que faz com que possamos entender certas atitudes, e as trevas são ainda os nossos resvalos, né? Os nossos tropeços do caminho, quando ainda somos intransigentes. E para conseguirmos esse lugar, né, de melhor, que seria assim, construção do reino de Deus em nós, é fazer aumentar essa luz em nós, diminuindo as trevas, tanto em nós quanto nos outros. E aí, lembrando sempre também, a gente pode lembrar muito, né, de Jesus, quando ele diz: misericórdia quero, sacrifício não. Então ele quer misericórdia, ele quer que a gente, né, possa entender, possa se compadecer de alguém, procurando auxiliá-lo e não julgarmos, porque as sombras em nós crescem quando nós julgamos alguém pelas suas atitudes sem entender o porquê que ela faz. Aí vamos lá lembrar de Jesus de novo, quando ele disse lá, no caso da mulher adúltera: aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. E quem é que está isento de pecado? Quem é que não erra ainda, né? Quem é que continua achando que está sempre, né, no caminho elevado, sem os seus tropeços? Então nós precisamos desse entendimento, nós precisamos dessa ajuda espiritual, e que vem através da misericórdia. Vocês sabem qual é a misericórdia divina para nós? Reencarnação. Reencarnação. A reencarnação é essa misericórdia, que faz com que, é como se a gente ouvisse Deus dizendo assim: vai, meu filho, vive mais um dia para compensar os enganos do passado. Então nós temos esta misericórdia através da reencarnação, da gente se melhorar a cada passo, a cada vida, a cada recomeço. Porque se não fosse isso, se fosse depender apenas do que fizemos, aonde estaríamos? Como estaríamos? Não teríamos chance. Seríamos como aquele trabalhador, aquele lavrador que deixou, né, de trabalhar na terra e ela não produziu. E aí perdeu-se toda a sua colheita. Mas através da reencarnação, Deus nos dá a cada volta a este mundo terreno oportunidades, doces oportunidades de novos recomeços, de novos aprendizados. Porque a misericórdia divina é aquela que apaga todos os erros do nosso passado. E aí a gente terminou a palestra, né? Que é isso, a misericórdia divina. Vocês já falaram. É reencarnação, é oportunidade que nós temos, deixa eu olhar para vocês agora, de se melhorar a cada momento. E nós temos essa bênção, que é a reencarnação. Então acabou, podemos ir para casa e já sabemos que temos a misericórdia através da reencarnação. Mesmo aqueles que não acreditam na reencarnação, reencarnam, tá? Então não adianta nada. Então nós vemos. Mas eu gosto de dar o exemplo. Então vamos dar um exemplo através de um personagem que nasceu em 1º de novembro de 1939, na cidade de Ituiutaba, Triângulo Mineiro, né? Nasceu, ele era o 9º filho de 10, ele era o penúltimo. E interessante que os irmãos, né, eram irmãs, eram 9 mulheres e um único homem, que era o penúltimo, quase que o caçulinha. A mãe
para ajudar na casa, lavava roupa para fora. E o pai trabalhava como carvoeiro e fazia pequeno serviço nas fazendas locais para conseguir. Estamos falando de década de 30, 40, onde não era comum mulheres saírem para trabalhar. Os trabalhos das mulheres eram domésticos em casa ou trabalhando nas obras. Então, o que aquela família fazia? As mais velhas ajudavam a mãe no serviço de casa. Tinha a avó dele, que morava lá com ele também, né? Que ajudava a tomar conta. E também, uma das mais velhas ajudava a mãe no serviço de lavagem de roupa para ajudar a família. O nome desse personagem, Jerônimo Mendonça Ribeiro. Jerônimo, então, cresceu nessa extrema pobreza e desde pequeno começou a trabalhar. Ajudava o pai catando carvão, né, nas linhas do trem. Os carvão, a locomotiva era Maria Fumaça, né? Então caía aqueles carvões, eles catavam para poder vender, para poder alimentar o fogão, que era a lenha, para eles também. Depois, crescendo mais um pouco, ele começou a trabalhar como engraxate. Ficava na frente da padaria da cidade e lá, né, montava lá o banquinho dele. E tinha um fazendeiro muito rico que pagava o mesmo valor de um engraxe, de um sapato, nas suas botas. Olha, o menino tinha que gastar mais graxa, né? Mais tempo, mais tudo, mas ele não pagava mais. Pagava, o valor do sapato era tanto, era aquele custão, sei lá o quê, ele pagava aquilo. Ele só mudou, passou a dar mais àquele garoto quando ele viu uma atitude dele. Um determinado dia, né, cedo, o fazendeiro chegou, sentou lá na cadeirinha, o menino começou, né, a engraxar suas botas. Quando chegou um homem que era, vamos dizer assim, o bêbado da cidade. Naquela época eram poucas pessoas, né, que viviam nas ruas e tudo. E quando ele se aproximou daquela padaria, o menino parou, pediu licença, parou, correu, entrou lá dentro e com seu próprio dinheiro comprou uma média, né, café com leite, pão com manteiga e foi lá e levou para ele. Aquele fazendeiro, olhando isso, perguntou por que ele fez isso. Ele falou assim, ele deve ter passado a noite, né? Claro, bebeu, agora deve estar com fome. E para que ele não incomode o Senhor e as outras pessoas, quando ele chega aqui eu faço isso. Então ele viu que aquele menino pobre tinha compaixão por alguém, até para que ele não incomodasse as outras pessoas. E aí ele passou a dar um valor maior por aquele trabalho que o garoto fazia. E ele foi passando de emprego em emprego, trabalhando como balconista e tudo. Foi trabalhar para o senhor que era presbiteriano e acabou levando para a igreja. E ele então começou a frequentar, participava dos grupos, até que sua mãe, mais ou menos na idade de 15 anos, que ele tinha 15 anos, veio a falecer. E nessa época ele trabalhava como mensageiro e office boy no hotel da cidade. E o dono desse hotel era espírita. E ele, muito assim, triste com a morte da avó, sem entender, a avó que os ajudava tanto, né? A família passando por tantas dificuldades, aquela avó era um esteio, e agora a avó se vai, ele sem entender, esse homem começou a lhe falar da doutrina dos espíritos. E ele começou a se interessar e começou a frequentar o centro de Tuiutaba. Nessa época também, ocorre que uma de suas irmãs mais velha casa-se e se muda para Pedro Leopoldo. E seu marido era espírita. Começou a frequentar o Luiz Gonzaga
E Jerônimo, quando ia Pedro Leopoldo, acabou indo ao centro Luiz Gonzaga e lá conheceu o Chico Xavier. E aí o tempo todo que ele passava lá de férias, ele acompanhava Chico nas suas visitas aos sábados, quando Chico saía para levar pão e evangelho aos pobres. E ele passou a ir também, feliz da vida, porque participava. Em Tuiutaba ele participava das mocidades, dos encontros de mocidade, já dirigia, já fazia palestras. Com 16 anos, já proferia palestras, não só na mocidade, como também nas reuniões públicas. E ele tinha uma grande paixão, que era o cinema. Ele adorava o cinema. E lá na década de 50 era comum, antes do filme principal, né, nas sessões de domingo, antes do filme principal, passava uma série. Era um seriado, né, como se fosse nosso seriado hoje em dia, passava uma fita em série. E ele gostava muito das fitas de Tarzan. E Jerônimo, com 16 anos, já era um rapaz alto, né? Magro, mas atlético. E ele, vaidoso, chegava então no espelho, né, no seu guarda-roupa lá, e olhava assim, falava assim: Jerônimo, você é alto como Tarzan. Você é um Tarzan. E ele se enxerga, né, todo orgulhoso de ser parecido na cabecinha dele com o Tarzan. Então, quando ele estava com 17 anos, ele ouvindo, participando da reunião pública, e o orador falando, de repente, aquele orador para a sua palestra e tomado, né, por um espírito, fala assim: há aqui na plateia um Tarzan que irá enfrentar a selva do sofrimento, que ele procure agarrar o cipó da fé e da coragem, e ele vencerá para atravessar essa selva. Dado esse recado, ele volta a falar o que estava. Jerônimo percebeu que o recado era para ele, porque quem é que se chamava, né, se titulava o Tarzan? Era ele. E aí, Jerônimo tinha um outro grande sonho também. Na época, gente, a moda dos homens era um terno de linho branco. E ele queria esse terno de linho branco. Mas, com o que ele ganhava no hotel, tendo que ajudar em casa, nunca sobrava dinheiro suficiente para ele fazer, né, esse tão sonhado terno de linho branco. Sendo que seu patrão resolveu ajudá-lo. Falou assim: ó, você paga metade, eu pago metade. E assim ele conseguiu este terno. Ele estava com 17 anos e estreou o terno para ir ao cinema assistir, e o vento levou. Só que ele ficou se admirando tanto tempo no espelho, que quando ele se vestiu, né, com aquele terno que ele sonhou durante anos para ter, e alto, né, ele já estava nas suas quase 1,90 m, se olhando ali, ele demorou tanto tempo se admirando que quando ele chegou no cinema não tinha mais lugar. E não ia ter outra sessão. Então ele resolveu assistir a si mesmo. 4 horas de projeção em pé. E ali ele ficou embevecido, né, olhando as cenas daquele mundo da época da Guerra da Secessão, e se encantou e se perdeu. Quando a fita acabou, que ele tentou sair, ele não conseguia. Suas pernas estavam paralisadas, seus joelhos e tornozelos inchados. E ele doía muito as suas articulações e ele não conseguia andar. Teve que ser carregado por 8 companheiros, 8 amigos, que o levaram até o hospital. E aquela calça, né, que ele comprou com tanto sacrifício, usou aquela vez que o médico teve que cortar para poder examinar as pernas dele. E naquele primeiro exame, depois, mais tarde, veio a confirmação da sua doença. Artrite reumatoide progressiva. O diagnóstico era da paralisia. Pouco a pouco ia
ia calcificando, né, endurecendo as suas juntas, e era isso. Ele começou nesse momento a trabalhar como professor na escola rural. Ia andando com dificuldade, mas conseguia ir, porque ele já não podia mais fazer aquele trabalho de mensageiro no hotel. Então, aquele fazendeiro rico conseguiu que ele desse aula na escola, da sua fazenda. Ele começou a ir. Primeiro ia andando com dificuldade, chegou a usar, né, uma bengala, depois de muletas. Ele ia até de carroça, mandava uma carroça lá para levá-lo, mas quando as muletas não puderam ser mais usadas, ele teve que ir uma cadeira de rodas, ele teve que abandonar esse emprego. Abandonou o emprego, mas não abandonou o trabalho que ele tinha na casa espírita. Continuou e mais tarde, algum tempo depois, aos 20 anos, quando ele completou 20 anos, aí nem mais a cadeira de roda, ele teve que ficar em cima de uma cama. E os amigos se cotizaram e compraram para ele uma cama hospitalar, fizeram algumas adaptações para que ele pudesse sair com aquela cama, se tornando a sua tribuna ambulante. Um outro também, companheiro, mais abastado, tinha uma Kombi, acabou doando essa Kombi para ele. E nessa Kombi ele viajou o Brasil todo, falando desde de Minas, ia para o norte, ia para o sul, chegou até aqui no Rio de Janeiro, na década de 80, ele chegou a vir aqui ao Rio de Janeiro, quando ele queria pedir ajuda aos espíritos para construir uma casa para crianças, para atendimento a crianças abandonadas. E ele sabia que o Chico estava aqui no Rio. E ele veio, o Chico estava lá na Fundação Marieta Gaio, em Bom Sucesso, quando Jerônimo chegou e começou, né, a conversar e tudo. E Chico, ao ver Jerônimo entrar, né, acompanhado dos seus companheiros, chega e disse: não, hoje não sou eu que falo, hoje quem fala é Jerônimo. Jerônimo, então, fez a palestra, ele tinha livros, escrevia livros, era um poeta, gravou 2 LPs, então ele cantava, fazia músicas também, era uma pessoa muito, né, inteligente. Mas vamos voltar um pouquinho atrás, um detalhe, antes disso acontecer. Em 1960, Jerônimo teve uma forte hemorragia renal e o médico chamou seus companheiros, né, espíritas, e falou que infelizmente ele não iria aguentar. 3 anos deitado, já estava, né, deitado numa cama, muito tempo, desenvolveu uma cardiopatia também, que ele precisava tomar os remédios e ficar com um saco de 30 quilos no peito para que ele pudesse suportar a dor. E o médico falou que infelizmente ele não iria sobreviver. A hemorragia estava muito forte. E ele queria se despedir de Chico. Chico já estava morando em Uberaba. Mas o trajeto da Kombi de Tuitaba a Uberaba, embora não fosse longo, o médico falou que ele não iria aguentar. Então, aquele fazendeiro, tinha um avião. Esses aviões pequenos, né, que transportavam de um lado para outro, cedeu o avião para que pudesse ser levado até Uberaba. Esse pequeno trajeto de 20 minutos de avião, quando ele chegou em Uberaba, o lençol que o cobria estava encharcado de sangue. O lençol branco estava encharcado de sangue. Ao chegar lá na Casa da Prece, Chico não estava, era um sábado, era o dia que ele ia levar pão e evangelho aos pobres. Então Jerônimo entrou, ficou esperando, quando o Chico estava chegando, ele falou assim: olha o nosso Jerônimo, olhando para ele, né, todo ensanguentado, não, parece uma rosa vermelha. Vamos cada um dar um beijo nele, de leve, para não despetalar a rosa. E assim cada um passou, ele dava
um beijo de leve no rosto. A cada beijo, Jerônimo sentia uma irradiação de fluidos. E Chico veio, então, o beijou, colocando-lhe as mãos bem no ventre, aplicou-lhe um passe. E Jerônimo sentiu naquele momento uma descarga elétrica que cessou num instante a sua hemorragia. Ele falou assim: Jerônimo, você estava morrendo, você sabe. Ele falou assim: sei, Chico, eu estava com infecção urinária. Ele falou assim: não, você estava morrendo pela síndrome do coitadinho. Você desenvolveu a compaixão, a autocompaixão. As pessoas que, tipo, vão lá te visitar, olha o Jerônimo, tão bom, né? Faz tantas coisas boas, coitadinho nessa cama. E você assimilou, coitadinho. E isso estava te matando. Então viva com alegria, viva com otimismo, de tal forma que as pessoas não sintam pena de você. E assim ele passou a ser. Ria, brincava, que você não percebia que ele vivia em cima de uma cama, sem poder se mexer. Aí vamos voltar aqui para o Rio, né? Na década de 80, ele foi lá e ele então falou, explanou, cantou, recitou poesias. E quando acabou, ele falou para o Chico o motivo dele ter ido lá, pedir ajuda para a construção de que eles tinham, né, ganho um terreno, mas precisavam fazer a construção, que ele queria dar o nome de Pouso do Amanhecer, que era para atender as crianças, órfãos, carentes, com toda a ajuda, desde a ajuda material, escolar, tudo ali, eles ali ficariam. E Chico falou assim: olha, o movimento espírita não é rico, você não vai conseguir muito dinheiro no movimento espírita, mas vai procurar o Roberto Carlos. Roberto Carlos tinha acabado de ter o filho dele, né? Tinha um problema no sódio. Ele falou assim: Jerônimo, nessa época, além da paralisia, estava cego de um olho, enxergava só de um. Ele falou assim: vai lá, Roberto é sensível, converse com ele. Assim, como é que eu vou conversar, procurar Roberto Carlos? Eu chego com você, ele está fazendo show no Canecão. Ele está, eu não tenho dinheiro para comprar, né, um ingresso para ir no show do Canecão. E outra coisa, para ele se locomover, ele andava sempre com 6 companheiros para ajudar a dirigir, para ajudar, né, a carregar a sua máquina. Ele falou assim: como, se eu não tenho dinheiro para um ingresso, como é que eu vou ter 7? Ele falou assim: bom, ele falou que está fazendo show no Canecão. O único jeito é chegar lá no Canecão, porque ele vai ter que chegar mais cedo para ensaiar, e eu vou abordá-lo. Quando ele entrar, lá a gente fica perto da garagem, e eu vou abordá-lo. E assim foi. Chegou lá, na parte da tarde, lá no Canecão, ficaram lá parados, saíram do carro, lá na sua máquina, quando de repente chegou um homem, e olhando, falou assim: o senhor é Jerônimo Mendonça? Eu sou. Ah, eu vi o senhor lá na Fundação Marieta Gaia. Eu fui lá para falar com o Chico, queria falar de uns problemas meus. Aí quando eu vi, o Chico mandou chamá-lo. Quando o senhor chegou lá, eu falei assim: nossa, o que esse homem vai falar para nós? Só pode falar de dor, de sofrimento. Mas o senhor falou coisas tão bonitas, tão alegres, me fez rir. E eu esqueci as minhas dores. E eu falei assim comigo: esse homem me fez tão bem, que ele, passando por tudo isso, cego de um olho, tetraplégico, levando otimismo e alegria, eu falei assim: um dia eu vou retribuir a esse homem o bem que ele me fez. E agora o senhor está aqui, o que o senhor quer? Aí ele contou. Eu disse: não, seja por isso, vocês vão entrar. Eu sou o gerente do Canecão. Então, fez com que todos entrassem. E ele teve a oportunidade, depois assistiu o show, e depois do show foi levado até o camarim, conversou com o Roberto Carlos
Roberto se sensibilizou e pediu que ele fosse no dia seguinte na sua casa para receber, né, um cheque. Ele perguntou quanto ele precisava. Na época, estávamos ainda nos cruzeiros. Ele falou assim, 1 milhão de cruzeiros. Aí ele falou assim, tudo bem, só peço que não divulgue, porque senão vai ser uma arrumaria aqui na minha casa. E foi. Quando eles estavam saindo, ele, para demonstrar, né, sempre ficavam os fãs lá fora, tudo, para demonstrar sempre esse modo alegre dele, ele virou para o Roberto e falou assim, você é aplaudido de pé, mas quem sai carregado sou eu. Eles demonstrando sempre esse lado otimista. No dia seguinte, foram lá para receber o cheque da secretária do Roberto e, ao abrir o cheque, não era de 1 milhão, era de 3 milhões, que deu para ele construir o Pouso do Amanhecer e mais um asilo. Então, ajudando, né, esse trabalho. Então, ele fazia esse trabalho de consolar, de ouvir as pessoas. Mais tarde também, ele ficou cego da outra, aliás, a outra vista teve que ser arrancada. Pelas complicações que teve que ser retirada. E a gente vê assim, que vida foi essa? Que encarnação foi essa? De uma pessoa, né, que passou desde a infância por tantas privações, por tanto sofrimento, pela doença, procurando levar tudo com otimismo, com uma segurança, com tudo. Por que isso? Cadê a misericórdia, né? Aí a gente pergunta, cadê a misericórdia divina para permitir que um ser passe por tudo isso? Pouco antes dele ele desencarnou com 50 anos, dia 26 de novembro de 1969. Ele... 89, 26 de novembro, ele fez uma palestra em Santa Catarina, falando do Natal diferente, que ele queria daquela vez passar um Natal diferente. E ao voltar, ele ainda trabalhou na arrecadação das cestas de Natal. E quando ele acabou de fazer essa arrecadação, 2 dias depois, ele desencarna. Poucos, né, uns meses antes, ele estava em São Paulo e, dando uma entrevista na televisão, o entrevistador perguntou para ele o que seria felicidade. Ele falou, para uma pessoa que está há mais de 20 anos, deitado nesta posição, felicidade para mim seria poder virar de lado. Essa frase fez com que uma pessoa, uma mulher da sociedade paulista, não cometesse o suicídio. Ela estava se sentindo abandonada pela família. O marido, os filhos não precisavam mais dela. Ela sentia que a sua vida era inútil. Então ela resolveu se matar. Mas armou, né? Plano. Ia ter uma apresentação de uma companhia de ópera municipal de São Paulo. Ela comprou lá os ingressos, o camarote. E no dia que toda a família ia, no momento que eles estavam saindo de casa, ela também toda arrumada, disse que foi acometida de uma enxaqueca e por isso não iria, mas que eles fossem. Quando eles saíram, ela já estava com um copo preparado, com um veneno para tomar. Aí vem a ajuda espiritual daquela mulher, que fez com que ela resolvesse se despedir da vida. Como? Ligando a televisão. E ao ligar, justamente naquele programa onde Jerônimo estava sendo entrevistado, falando que felicidade para ele seria poder virar de lado. Isso fez com que despertasse algo nela. E ela então ligou no dia seguinte para a emissora para saber como ela poderia conversar com aquele homem. Ele, de vez em quando, ia a São Paulo para tratamento. Ele nunca deixou de se tratar
tratar, ficava hospedado na casa de um médico lá de São Paulo, e lá na televisão deram o telefone daquele médico, ela entrou em contato e foi lá conversar com ele. Contou, né, sua história, e ele também ouviu, falou da sua, falou da importância de ajudar, e se a família dela não precisava dela, outras pessoas precisavam. Então, que ela procurasse ajudar na periferia, em qualquer lugar, alguma coisa. E essa mulher se tornou uma grande benemérita de obras assistenciais, sociais, na cidade de São Paulo. Então, a gente vê as transformações que ele fez. Aí a gente vê o porquê disso. Depois, em 2008, através da mediunidade da médium Sérgio Xavier do Paraná, ele manda, né, ela escreve um livro onde ele retrata, fala das suas vidas anteriores, das suas encarnações, e falando que ali, naquele momento, foi o momento da sua redenção. Que ele, ao se descobrir na espiritualidade das suas encarnações passadas, com tantos débitos, com tantas atrocidades que havia cometido, ele havia pedido uma encarnação onde ele ficasse paralítico, cego, surdo, mudo. Tudo isso de uma vez só. E os amigos espirituais falaram assim: uma encarnação assim seria apenas para que você adquirisse paciência, resignação. Mas você não ia oferecer nada para os outros. Vamos diminuir um pouco, né? A paralisia, tudo bem. A cegueira, sim, mas não no início, mais tarde. Mas a voz, né, que você usou como em ritos de cólera, né, para machucar, para ferir, para condenar os outros, você vai usar para levar a boa mensagem, para consolar, para levantar. E os ouvidos, né? Ouviu as coisas vis e más, os espíritos inferiores das trevas, você irá ouvir as dores do próximo. E com isso irá ajudá-los. E por isso, foi assim. E a gente vê nas suas encarnações passadas as coisas que ele fez. No século XV a.C., lá no Egito, na 18ª dinastia, a dinastia a 18ª foi aquela que retomou o Egito dos reis pastores, os Ixos, que haviam invadido e dominado o Egito, fazendo com que os faraós e toda a nobreza fugisse para o norte da África. Então, a 18ª dinastia foi a que fez a retomada, tomando o Egito, vencendo os Ixos e unindo novamente o Baixo e o Alto Egito. E um dos reis mais prósperos foi Tutmés. E Tutmés, ao morrer, deixa três filhos, sendo que um adolescente, a filha, um filho mais velho, que recebeu o teu nome de Tutmés II, uma filha que era filha da rainha, quer dizer, da esposa, que tinha as várias concubinas, mas essa filha era filha da rainha, os outros eram das concubinas, Tutmés II e Tutmés III. Pela lei, eram os homens que governavam, então o filho Tutmés II se casa
com Hatshepsut, a rainha, a filha da rainha. Era muito comum consórcio entre irmãos para que eles pudessem reinar. Só que ele era um homem muito fraco, debilitado pela saúde, e ela era uma mulher de gênio forte. E praticamente foi quem governou todo o Egito na época. E tinha um primo, né, da sua realeza, que morava em Mênfis também, uma das capitais do Egito, que ao seu pai, ela acompanhou seu pai numa das invasões ao país dos Etenos, e lá, eles vencendo, trouxeram os prisioneiros, né, de guerra, sendo que ela se apaixona pelo filho do rei Teno, só que ele foi ferido durante a guerra, mas eles mantêm um romance e ela tem uma filha que ela, né, não pode criá-la. Afinal de contas, ela era filha do faraó, então pede dar aquela criança para que um dos seus, né, comandados a crie como sua filha, sendo que ela protege sempre aquela criança. E ela faz, e num também desses prisioneiros, né, que ela protege, é também o príncipe Teno, irmão deste, né, que era filho do rei, também era filho, só que comia aquelas coisas todas, ela vai protegendo, e também protege algumas pessoas daquele povo. E era um povo ainda ligado à magia. E um desses magos vai trabalhar, vai ser, né, um escravo do primo dela, esse príncipe que vivia em Mênfis. E ele envolve esse príncipe de uma tal forma que quando o pai dele morre, ele começa a adquirir as terras em volta do seu palácio e cria para ele uma atmosfera de encantamento, prometendo a ele a vida eterna, mas para isso ele precisava sacrificar ao Deus eterno e não aos deuses egípcios. E ali é criado todo um sistema onde os servos só podiam ser, eles só arrumavam escravos que fossem mudos, surdos, mudos. Se não fossem mudos, tinham as línguas cortadas, para que não pudessem nunca divulgar o que acontecia naquele palácio. Aquele mago preparava uma porção que mergulhava numa rosa vermelha, e o príncipe saía nas noites de lua cheia pelo rio Nilo numa barca ricamente, né, de ouro, de pedras. E quando via uma mulher próximo, né, das margens, ou às vezes passando numa barca, uma mulher jovem e bonita, ele jogava aquela rosa. E a quem recebia a rosa ficava enfeitiçada e enamorada por aquele homem, por aquele príncipe, e ia para o seu palácio. E lá vivia com ele, e depois era parte do ritual de ser retirado seu sangue para que ele a bebesse e o corpo ser queimado no templo, né, no altar do Deus eterno. Então, com isso, gente boa, né? Muito boa. E ele foi fazendo isso durante todo o Egito, até que ele se apaixona pela filha do faraó, que era prima dele. E só aí, ela, para proteger, né, sua filha, ela condena à morte. E esse mago, que ele vivia, os dois são condenados ao emparedamento vivos, uma das mortes mais, né, terríveis no Egito, que era a morte por inanição. E passa-se algum tempo, vai, né, as encarnações expiatórias,
talvez depois lhe é dado uma nova chance, ainda antes de Cristo, nos anos 580 antes de Cristo, também nascido da realeza, filho de Ciro I, rei da Pérsia. Ele recebe o nome de seu avô, Cambises II, e Sidói tinha duas irmãs e um irmão caçula, mas desde jovem ele era cometido pela chamada doença dos deuses, que era a epilepsia. E cada vez que ele retornava da doença, ele se sentia tão envergonhado que os servos que estivessem próximos eram castigados ou mortos. A crueldade dele era muito grande. Uma vez sua irmã, que tinha uma adoração por ele, brincando com um cãozinho, ele resolve soltar um leão. Ele tinha os animais, para que o leão matasse o cãozinho na frente dele. Era assim, gente boa, muito boa. Desceu, se tornou rei, casou-se com essa irmã, costume, né? Casar com essa irmã. Mas ela já estava grávida dele, quando ele, voltando de uma das suas crises, num acesso de fúria, ele mata a irmã, que estava grávida. E aí ele resolve conquistar outras regiões. Mas antes de sair para as conquistas, conquistar a Núbia, outras Etiópia, a fixação dele era conquistar o Egito. Olha lá, né? Olha lá do Egito, né? Então ele queria conquistar o Egito. O faraó da época havia lhe prometido uma das filhas para a esposa, mas que não deu para um outro monarca, então com isso fez com que ele fosse conquistar o Egito, destruindo a linha, né, a hierarquia daquele faraó. Mas antes de ir, era uma campanha longa, com medo de que seu irmão caçula pudesse assumir o trono, manda matá-lo, em segredo. Vamos lá. E aí ele vai para o Egito, conquista o Egito, e aí tem um determinado trecho na história que não se sabe se é verdade ou não, mas dizem que ele mata o boi ápice. O Egito tinha essa de criar animais consagrados a deuses. E aqueles animais viviam nos templos, com toda a regalia. Então tinha lá o boi ápice, o Zamon, e dizem que ele matou o boi perfurando a sua veia femoral. Mas outros dizem que aquele boi já estava velho, que morreu assim. Mas o que passou para a história é que ele ultrajou as leis, né, dos deuses egípcios, matando o boi ápice. E quando ele está retornando para a Pérsia, ao subir no cavalo, acidentalmente, a sua lança lhe fere a veia femoral e ele vem a morrer. Do mesmo modo que o boi morreu, ele morreu. Então, diz que foi a vingança do deus Ápice. Ele, como não tinha herdeiros, já havia mandado matar o irmão, a irmã matou, ficou uma irmã, mas era menor de idade. O seu general, Dario, assume o poder. Se tornou um dos grandes reis, né, da Pérsia. Então vemos aí mais encarnações expiatórias para tentar entender. E a última que temos notícia dele é no século XIX, como rei Luís II da Baviera, né, que era chamado Rei Cisne ou Rei dos Contos de Fadas, que praticamente dissipou todo o tesouro da Baviera na construção de um grande palácio. Era para ele era um palácio encantado, onde havia um lago artificial que cortava o meio do palácio, onde ali ele mandou construir um trono de
conchas, feito de pérolas, para que ele pudesse ficar. E ele foi um dos grandes protetores de Richard Wagner, compositor. E tanto dissipou, né? Levou praticamente a Baviera à falência, que ele foi destituído do trono. Algum tempo depois ele morreu. Se afogou no mar. Não sabemos se afogou ou se foi afogado, mas não importa. Ele morreu. E aquele palácio que levou praticamente a Baviera à ruína, hoje é fonte de renda no turismo, que é um palácio onde as pessoas vão para pedir, né, as namoradas em casamento. É o palácio onde Walt Disney se inspirou para criar o Palácio da Cinderela, onde está. Então a gente vê, na última encarnação, ele dormia numa cama de ouro. Nessa, dormiu numa cama de hospital. Então nós vemos, depois dessas 3 encarnações, mas que foram as mais marcantes dele, não foi misericórdia de Deus a reencarnação como Jerônimo Mendonça, onde ele conseguiu dissipar toda a treva que havia dentro dele e transformar em luz, onde ele pôde ajudar tantas pessoas, só as vítimas do passado, que chegaram até ele e ele pôde ajudar. Então nós vemos que isso é misericórdia. Através da reencarnação, nós depuramos as nossas trevas, acendemos a nossa luz e criamos o reino de Deus dentro de nós. Outra informação importante, que Richard Wagner estava com ele naquela encarnação, no Egito, como aquele mago que introduziu a tudo isso. E que, ao se reencontrarem, séculos depois, ele ainda conseguiu protegê-lo e amparar. Então é isso, falar sobre a misericórdia divina, através do exemplo da reencarnação, nós adquirimos. E lembrando de uma música pequenininha, um canto, a gente cantava no coral, que fala exatamente assim: agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Que a gente nunca se esqueça que a misericórdia divina é para todo mundo. Através da venda desses presentes e tal, das comidas, a gente ajuda também aqui a nossa casa, tá bom? E o encerramento do ano vai ser no dia 17 de dezembro, o último domingo que vai ter reunião, tá bom? E a gente vai retornar no dia 21 de janeiro. As reuniões de quarta-feira, a última será no dia 20 de dezembro. O retorno vai
4 de janeiro. Por enquanto, a programação até esses dias que eu falei permanece normal, né? Com uma palestra na quarta-feira às 15h30 aqui no centro, tá? O Evangelho às quartas-feiras online, o Evangelho no Lar, às 20 horas, quarta-feira. Aqui, quintas-feiras, 19h30, o estudo do Nosso Lar online. E quinta-feira, às 15h30, o estudo do Evangelho aqui na casa. Tá bom? A evangelização já está em recesso, né? E domingo, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, às 8h30, a palestra às 10h e às 11h30 a gente tem as cartas de Paulo online. Tá bom? A gente tem um mercadinho, quem puder ajudar, porque às sextas